Capítulo 76 Ling Sen, Taku. No Palácio Marcial dos Sete Mistérios, Ling Sen, Taku e Zhuang Guanyu eram as três existências que possuíam autoridade absoluta. Mesmo os vários discípulos centrais não podiam se comparar com sua fama e reputação. Depois de entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, a partir do terceiro ano, essas três pessoas ocuparam as três primeiras posições da pedra de classificação e mantiveram esta posição até hoje. Ainda não houve uma única pessoa que pudesse pressioná-los, ameaçando ocupar estas tão cobiçadas posições. A pedra de classificação só mostrava a classificação, ela não revelava a pontuação. Portanto, desses três gênios de primeira linha, ninguém sabia quantos pontos havia entre eles e o discípulo que ocupava a quarta posição. Havia rumores de que Zhuang Guanyu tinha mais de 10.000 pontos de diferença do discípulo que ocupava o quarto lugar, mas se esses rumores eram verdade ou não, ninguém sabia. Em resumo, Ling Sen, Taku e Zhuang Guanyu eram três pessoas que possuíam uma tremenda e profunda força. Eles sussurravam que Ling Sen, que estava a meio passo do quinto estágio do treinamento corporal, poderia se comparar com a força de um artista marcial do estágio da condensação de pulso. Uma pessoa tão dominante, como eles também poderiam prestar atenção a outra pessoa. Era impossível ser Zhang Kang ou Liu Mingqiang. Embora fossem fortes, nos últimos 2 anos eles não conseguiram entrar entre os 100 da pedra de classificação. Eles não eram absolutamente ninguém para que Ling Sen ou Taku se incomodassem a prestar atenção. Wang Yanfeng também não era qualificado. Embora ele tivesse um talento superior de 4º grau, mas nos olhos de Ling Sen e Taku, ele também era uma existência insignificante que nem tinha entrado entre os 180 da primeira vez. Ele era apenas patético. Então, o único jovem que vale a pena se preocupar, só poderia ser Lin Ming. Eles devem ter vindo a olhar para ele. Durante a primeira avaliação da matriz de 10.000 assassinatos em que ele participou, ele conseguiu chegar ao posto 126. Mesmo que Zhuang Guanyu fosse inferior a ele a esse respeito. Eles vieram a ver quem era esse jovem. Eles devem ter vindo para dar uma olhada nele. Durante a primeira avaliação da matriz de 10.000 assassinatos em que ele participou, ele conseguiu chegar na posição de número 126. Mesmo que Zhuang Guanyu fosse inferior a ele nesse quesito. Eles vieram para ver quem era esse jovem. Neste momento, na multidão, Zhang Kang e Liu Mingqiang também chegaram. Mas porque Ling Sen e Taku estavam aqui, o centro das atenções havia sido completamente capturado. Ninguém prestava mais atenção nestes dois que estavam apostando. Zhang Kang não era narcisista o suficiente para pensar que essas duas pessoas, Ling Sen e Taku, viriam a uma partida combinada para vê-lo. Eles certamente estavam aqui para ver Lin Ming. Quando Zhang Kang percebeu isso, ele sentiu um desconforto em seu coração. Mesmo que ele ganhasse, a atenção de Ling Sen e Taku não estaria nele. Como você ousa me menosprezar? Eu vou fazer você perceber que seu julgamento foi estúpido e errado. Zhang Kang secretamente apertou os punhos. Liu Mingqiang também apertou os dentes. Zhang Kang, não só temos que vencer, mas temos que ganhar de forma limpa e perfeita. Vamos derrotar e humilhar estas imprudentes crianças em 5 movimentos, senão ou outros realmente pensarão que somos lixo sem valor. Vou deixar uma lembrança no corpo do garoto Lin. Eu vou deixá-lo arrepender-se desta partida combinada. Quando ele disse isso, Zhang Kang tocou o punho de sua faca delgada, e seus olhos frios brilharam. Este também foi um pedido de Julian, não só ataca o seu coração de artes marciais, mas deixa-lhe uma ferida grave que prejudicasse o seu cultivo no futuro. Neste momento, Ling Ming e Wang Yanfeng também chegaram. Hoje, Lin Ming estava vestido com roupas negras e carregava nas costas uma lança púrpura de 8 pés. Esta lança pesava 820 din, arco-íris penetrante e Lin Ming não curvou nem um pouco as suas costas.
Sua postura era como o arco-íris penetrante, ele estava totalmente ereto. Embora seu cultivo fosse apenas no terceiro estágio do treinamento corporal, a espessa verdadeira essência combinada com sua maneira dominadora, deu origem a um sentimento entre a multidão de que este jovem era realmente inabalável. Este Lin Ming é bom. Taku abriu a boca para dizer. Essa lança que ele está carregando, parece que o eixo é feito de ferro elástico roxo escuro, assim como meu bastão. Com esse polo, o peso da lança é definitivamente acima de 800 jins. O eixo contém uma força horrível. Se ele se atreve a usar essa arma, então ele deve ter muita confiança em sua própria força. A arma de Taku era um bastão. Era uma arma que poucos artistas marciais usavam. Poucos deles também usavam lanças, mas você ainda pode vê-las no exército. Mas um bastão não tinha nenhum uso no exército. Somente alguns templos que não tirava vidas as usavam. Um bastão era conhecida como o homem virtuoso entre os soldados. O bastão de Taku pesava 860 jins, e o corpo do bastão era feito de ferro elástico roxo escuro. Duas faixas de ouro feitas de ferro forjado de nuvens circulavam as duas pontas. Embora não fosse um tesouro, se atingisse um humano, haveria uma força horripilante. Descrevendo o poder dos bastões e clavas, eram descritas como um golpe é uma ferida, um toque é a morte. Isso ocorreu porque o corpo do bastão continha uma aterrorizante força de esmagamento trêmula. Se fossem atingidos, ficariam feridos, mas se eles fossem atacados diretamente, mesmo a armadura de ferro explodiria. Portanto, para este tipo de arma, o poder de um tesouro do tipo bastão era inferior a uma feita de ferro elástico roxo escuro. A lança era igualmente maravilhosa em certos aspectos, como o bastão, no entanto, o estilo era mais complicado e diversificado. Taku usava um bastão. Para alguém como Lin Ming que usava uma lança, deu origem a sentimentos de entusiasmo. Afinal, essas duas armas eram igualmente raras. Que pena! Ele irá lutar contra Zhang Kang. Não imagino a situação de Lin Ming. Não sei se no futuro ele se aproximará dos céus, ou se ele desaparecerá na multidão. Mas agora, ele não é páreo para Zhang Kang. Você acha que Lin Ming pode trocar alguns movimentos com Zhang Kang? Taku virou-se para o lado e perguntou a Ling Sen. Ling Sen olhou para Taku e respondeu com outra pergunta: você está determinando que Lin Ming irá perder? Oh! Você realmente acha que este Lin Ming pode ganhar? Taku pensou que ele já havia dado a Lin Ming ótima avaliação. Ignorando seu talento, ele poderia ser um possível rival. Mas ele não pensou que Ling Sen lhe daria uma avaliação ainda melhor. A razão pela qual Ling Sen estava prestando atenção a Lin Ming foi em parte porque ele alcançou a classificação 126 em sua primeira avaliação na matriz de 10.000 assassinatos e, em parte, porque no julgamento dos sonhos o coração das artes marciais de Lin Ming conseguiu quebrar seu recorde. Esta foi a prova de que o coração de artes marciais de Lin Ming já o superou. Os sentimentos e pensamentos mais íntimos de Ling Sen eram firmes e resolutos como o ferro. Ele não tinha desejos e também era justo. Mas isso não significava que ele não tinha falhas. Sua falha era seu coração assassino. A sede de sangue de Ling Sen era muito grande, sua aura mortal era muito pesada, e era difícil para ele eliminar os males dentro de seu coração. Certamente, Lin Ming também tinha uma falha. Não havia uma única pessoa neste mundo que não tivesse uma falha em seu coração, então só dependia de qual falha era menor. O talento de Ling Sen era um de 4º grau inferior. No Palácio Marcial dos Sete Mistérios, onde os gênios se reuniam, esse talento só podia ser considerado aceitável. O que ele realmente confiava para alcançar sua atual posição no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, foi seu formidável coração de artes marciais. Agora ele viu sua própria sombra em Lin Ming, e queria dar uma olhada nele e ver se ele poderia criar um milagre.
Ling Sen disse, não tenho certeza se Lin Ming ganhará ou perderá, mas o que eu sei é que, quando Lin Ming estava na matriz de 10.000 assassinatos, seu cultivo estava no pico do segundo estágio do treinamento corporal. Agora ele já está no terceiro estágio do treinamento corporal. Milímetro. Parece que sim. A menos que a lacuna na força fosse muito grande, um artista marcial poderia dizer o cultivo de outra pessoa somente com uma olhada. Naturalmente, Zhang Kang e Liu Mingqiang também perceberam o crescimento de Lin Ming. Este garoto, ele tem uma sorte de merda de cachorro. Ele realmente fez um avanço durante este tempo. É por causa da eficácia da pílula da medula do dragão dourado carmesim e da pílula da serpente ouro avermelhado. Se ele usasse estas duas pílulas milagrosas juntas, a eficácia delas seria lentamente liberada em seu corpo. Não é muito estranho que ele avance para o próximo estágio, caso contrário seria impossível chegar à classificação 126 na pedra de classificação. Zhang Kang, você tem que ter cuidado. Não seja descuidado para não perder. Você superestimando ele demais. Ele cultiva a técnica básica da lança e a técnica básica de movimento. Não existe nenhuma profundidade nessas habilidades. Mesmo que ele as praticasse para o estágio de grande sucesso, elas não teriam nenhum poder. Só porque ele não tem autoconfiança, ele seria um idiota ao escolher esses dois manuais. Minha habilidade de faca é rápida. Comparado com sua lança pesada, ele nem conseguirá tocar a bainha das minhas roupas. Neste momento a sombra do relógio do sol estava indicando ser meio-dia. O tempo acabou.